Queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Instituto Teológico Missionário Ômega. Eu sou o pastor Anderson Silva e na aula de hoje nós vamos continuar estudando sobre as epístolas ou as cartas paulinas. Na aula passada nós paramos exatamente nesse slide, lembrando que na aula passada demos uma fundamentação sobre as cartas paulinas, falamos diversas coisas, né, sobre as cartas, inclusive no mundo grego, como eram as cartas, e mostramos que Paulo segue aquilo que era o rito, né? Pelo menos escrituristicamente falando, Paulo segue aquilo que era o rito das cartas no tempo romano, nos tempos romanos. E então nós tratamos desta questão que caracterizava as cartas daquele tempo e falamos sobre a carta a Filemon, carta de Paulo a Filemon. Como você já sabe, você já assistiu a primeira aula, nós falamos que na carta de Paulo a Filemon, a priori, Paulo escreve para reconciliar com Filemon, o seu amigo Onésimo, um escravo fugitivo que conheceu Paulo enquanto estava encarcerado e se converteu a Cristo. Na última aula paramos, como já disse, exatamente nesse slide, falando sobre a aplicação pessoal da carta de Paulo a Filemon. Na aula de hoje, como nós já demos toda a fundamentação em relação a cartas, na aula de hoje nós vamos estudar 3 cartas do apóstolo Paulo. Vamos estudar a carta aos Colossenses, vamos estudar a carta a Tito e vamos estudar a carta aos Filipenses, a igreja de Filipos. Então nós vamos iniciar estudando sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos. Sem dúvida, como eu já disse, devido ao nosso tempo, à exiguidade do nosso tempo, nós vamos tratar de forma rápida, mas de forma consolidada, dando alguns princípios para que você possa prosseguir depois os seus estudos com as demais cartas paulinas. Não é? É importante conhecer as cartas paulinas, como nós falamos, as cartas são no Novo Testamento um compêndio doutrinário. E, não obstante, ela não ser como os evangelhos que fazem a anunciação de Cristo, elas doutrinam a igreja a partir do evangelho. E as cartas paulinas são muito interessantes, importantes de se conhecer, até porque ele escreveu 13, ou a grande maioria das cartas, né, dos 27 livros. Nós vimos que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 deles são cartas. E Paulo escreveu 13 destas cartas. Só Paulo escreveu 13 destas cartas. Então é muito importante conhecer as cartas paulinas. Nós vamos falar agora sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos. É uma carta que me chama muita atenção. Eu costumo falar que Colossos, né, a carta aos Colossenses, não Colossos, mas a carta aos Colossenses, é o Tiago de Paulo. É uma carta muito prática e nós vamos tratar algumas coisas aqui a respeito da carta aos Colossenses. Alguns antecedentes. Paulo, ele nunca tinha visitado a cidade de Colossos. A cidade de Colossos era uma pequena cidade situada na província da Ásia, cerca de 160 quilômetros a oeste de Éfeso, e esta igreja aos Colossenses foi uma consequência dos 3 anos ininterruptos que Paulo passou ensinando a igreja de Éfeso. Nós temos alguns textos bíblicos aqui que vão tratar sobre isso, não é? Então Paulo passou esse período. Eu vou aproveitar enquanto estou falando com vocês aqui, para que a aula fique bem assim, sala de aula mesmo, sabe? Eu vou corrigir isso aqui, ó. Atos 19 e 10. Atos 19 e 10. Vai tratar sobre isso. Enquanto Paulo estava ensinando a igreja em Éfeso, surge também a igreja de Colossos, por volta do ano 52 a 55 depois de Cristo. Ainda alguns antecedentes,
Epáfras. Nós vamos perceber que este Epáfras também estava envolvido, né, com Onésimo, que era um escravo fugitivo. Nós tratamos isso na aula passada, quando falamos da carta a Filemon. Epáfras e Onésimo foram os portadores da carta para a igreja de Colossos. E nós aprendemos que Filemon era um cristão que havia se convertido através do ministério de Paulo, era rico. A igreja colossense se reunia na casa de Filemon. Então, mais uma vez aqui nós vemos Epáfras, com esse nome assim exótico, mas foi um excelente cooperador de Paulo. Ele era nativo da cidade, possivelmente convertido também através do ministério de Paulo. Possivelmente ele foi fundador e líder da igreja em Colossos, e essa igreja aparentemente, como falamos também na aula passada, se reunia na casa de Filemon. É importante quando nós pensamos, né, quando vemos essa situação aqui, ó, que a igreja se reunia na casa de Filemon. O que nós aprendemos com isso em relação à igreja primitiva? A igreja primitiva era composta de igrejas domésticas. Não haviam templos, como é o nosso contexto hoje. Então a igreja se reunia em casas, não é? E a Bíblia diz em Atos 2, a partir do versículo 42, ali se não me falha a memória, que eles estavam sempre juntos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Geralmente era assim que acontecia. Havia um convertido ao cristianismo que tinha melhores condições, então ele servia a sua casa, ele fornecia a sua casa para que os irmãos se reunissem. E nós sabemos muito bem que isso é algo maravilhoso, profundo, isso é algo que envolve a família, e a igreja cresce desta forma. O propósito da carta aos Colossenses. Em algum momento da prisão de Paulo, Epáfras solicitou a sua ajuda para tratar da falsa doutrina que ameaçava a igreja colossense. Aparentemente era uma heresia que misturava paganismo e ocultismo, e legalismo judaico e cristianismo. Quando nós estudamos as igrejas primitivas, as congregações, permita-me falar assim, as comunidades de fé da igreja primitiva, nós vamos perceber que haviam várias heresias que tentavam destruir a igreja. E as cartas, além de doutrinar, elas traziam este antídoto contra as heresias. Então é importante nós percebermos que o que pode fazer com que a igreja fique imune e a igreja não seja dominada por heresias é a própria palavra de Deus. Então, possivelmente, Epáfras pediu a ajuda de Paulo. Outra situação que eu achei interessante aqui, ó, quando nós tratamos aqui que Epáfras solicitou a ajuda de Paulo, para tratar este problema. Isso nos mostra uma humildade desse líder da igreja de Colossos, né? Ele estava sempre disposto a receber ajuda para que a igreja não ficasse prejudicada. Nós aprendemos com esta atitude de Epáfras que ninguém trabalha sozinho. A obra de Deus não é para nós fazermos sozinhos, né? Então o erro, né, parece com uma antiga forma de gnosticismo, que era uma heresia também que defendia o aperfeiçoamento através do conhecimento, da gnosis, que é conhecimento, ensinava que Jesus não era nem completamente Deus, nem completamente homem, mas apenas um dos seres semidivinos que ligavam o abismo entre Deus e o mundo. Então era tão somente semidivino que ligava o abismo. Aí, como eu te disse, nós já vamos corrigindo isso aqui para ficar mais fácil depois, porque eu vou fornecer esses slides, né? Você vai ter acesso a esses slides. Então a gente já vai corrigindo aqui. Embora eu já li tudo mais de uma vez, mas sempre passa
alguma coisa. Então, essa heresia deturpava a verdade sobre Cristo. Essa heresia ensinava que faltava a Cristo autoridade para entender, para atender as necessidades dos crentes de Colossos, e os crentes esclarecidos podiam, entretanto, alcançar essa plenitude espiritual através do conhecimento especial e autodisciplina rigorosa. Então veja bem, o gnosticismo ensinava justamente isso aqui, ó, através do conhecimento especial e autodisciplina rigorosa. Ou seja, era possível alcançar a perfeição dentro da ideia do gnosticismo, e essa ideia é uma ideia que prevaleceu aí, essa heresia. Ela não acabou nesse período da igreja primitiva, ela passou aí esses séculos todos e chegou até nós, ou seja, os crentes mais esclarecidos, eles podem alcançar a plenitude espiritual através do conhecimento especial e autodisciplina rigorosa. Nós sabemos que a plenitude espiritual será alcançada no arrebatamento da igreja, sem dúvida nenhuma. Mas este aperfeiçoamento que nós passamos enquanto estamos aqui, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isto é obra do Espírito Santo na nossa vida, ok? E essa heresia jogava por terra. Então Paulo escreve essa carta com 4 propósitos. O primeiro propósito, expor e rejeitar as heresias. Então esse era o primeiro propósito de Paulo, expor, mostrar o que eram as heresias e rejeitar. Paulo sempre foi um apologeta, um defensor da fé. Ele sempre fez apologia à fé cristã. E isso é muito patente nos seus escritos. Segundo, ele ensinava a verdade aos colossenses, ensinar a verdade aos colossenses e alertá-los sobre o perigo de retornar aos vínculos pagãos. Ou seja, eles estavam livres. É interessante que Paulo fala sempre sobre isso. Na carta aos Gálatas, Paulo vai tratar também com uma diferença, que na carta aos Gálatas não eram os pagãos, não eram os gnósticos que estavam ali ameaçando a estabilidade da vida e da fé dos crentes da galáxia. Na carta aos Gálatas, eles estavam sofrendo ataques dos judaizantes, ou seja, os cristãos judeus que acreditavam que os gentios que aceitavam a fé tinham que cumprir as normas, as práticas do judaísmo. E Paulo escreve contra isso. E aqui nós vemos Paulo escrevendo para alertar a igreja de Colossos para que eles tivessem cuidado para não retornarem aos vícios pagãos. Em terceiro lugar, Paulo escreve a carta aos Colossenses para expressar interesse pessoal pelos crentes. Eu achei isso aqui de uma magnitude. Expressar interesse pessoal pelos crentes. Como é bom quando nós vemos líderes interessados em pessoas, né? Nós vivemos hoje dias em que valoriza-se coisas e desprezam as pessoas. E alguns até se excusam dizendo, mas nós precisamos do recurso financeiro, nós precisamos das coisas. E eu sempre digo o seguinte, quem é que gera o recurso? Quem é que gera, que faz surgir as coisas? As pessoas. Então nós precisamos amar as pessoas, nos envolver com as pessoas, gostar de pessoas, estar ao lado de pessoas, servir as pessoas, valorizar as pessoas. Eu não estou falando de antropocentrismo. O evangelho não é antropocêntrico, ou seja, não é o homem que está no centro, é Cristo que está no centro, mas o evangelho alcança os seres humanos. Jesus Cristo disse isso, ele disse assim, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E em quarto lugar, inspirar os crentes a promover o amor mútuo. Este era o quarto propósito de Paulo, inspirar os crentes a promover o amor mútuo. Qual a aplicação pessoal? Ou seja, é o que nós estamos fazendo aqui, fizemos com a carta a Filemon, estamos fazendo agora com a carta aos Colossenses e vamos encerrar também a carta aos Filipenses, a carta a Tito e a carta aos Filipenses desta forma. Como esta carta, qual a mensagem desta carta
que é aplicável à nossa vida. Nós vivemos dias semelhantes aos dias que a igreja de Colossos vivia e que Epáfras estava preocupado e por isso pediu a ajuda de Paulo para combater. Vivemos dias, numa época de pluralismo. O que é pluralismo? Existem muitas verdades, não é? O mundo é pluralista. Então, numa época de pluralismo e sincretismo religioso. O que é sincretismo? Sincretismo é quando se unem ideias que não se coadunam, não são compatíveis. Não é? Esse sincretismo ele surge aí com uma roupagem de unidade, com uma roupagem de união. Então, o que é esse sincretismo? Diluição da verdade em nome da unidade. Eu coloquei unidade entre aspas, porque é uma unidade que não é unidade de verdade. Não é? Nós estamos falando, às vezes, aí de uma unidade. Nós todos professamos a mesma fé. Não. Existem coisas diferentes. Então é uma diluição da verdade. Às vezes abrimos mão da verdade para estar unidos a pessoas que nunca serão realmente unidas conosco, porque não falam a mesma língua, não acreditam na mesma coisa. A autoridade, então, de Cristo é considerada irrelevante por muitos grupos religiosos que acreditam que uma religião é tão boa quanto a outra. É tudo a mesma coisa. A gente tem ouvido isso muito, né, hoje em dia. É tudo a mesma coisa. No final, todos os caminhos levam a Deus. Não. Não é tudo a mesma coisa. São coisas totalmente diferentes. Uma religião não é tão boa quanto a outra. O que é religião? Vem do latim religare. Ou seja, a religião tem o objetivo de religar o homem a Deus, reatar este relacionamento. E nós sabemos que nem toda religião cumpre este propósito. Ainda em aplicação pessoal, a supremacia de Cristo é negada também por outros que colocam o carimbo de cristão sobre uma fusão de crença de diversas religiões. Eu queria destacar isso aqui, porque na carta aos Colossenses nós vamos aprender isso aqui, uma fusão de crenças de diversas religiões. O cristianismo não pode se tornar uma colcha de retalho. O que é essa colcha de retalho? É um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, e vira aquela bagunça. Aquela verdadeira colcha de retalho religiosa. O cristianismo tem os seus princípios que são fundamentados na Bíblia, na palavra de Deus. Então, esta supremacia de Cristo ela não pode ser negada por causa de uma fusão de crenças de diversas religiões, normalmente aclamada como um avanço. Além do cristianismo apostólico, essa mistura promete autorrealização e liberdade sem render-se a Cristo. Nós temos sempre que lembrar de que pensarmos em pregar o Evangelho, lembrar sobre o que era o Evangelho para Paulo. Paulo disse assim: não me envergonhe do Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Isto é Evangelho. Esta é a verdade do Evangelho. Poder de Deus para a salvação daquele que crê. Pensando, então, encerramos aqui, veja como eu disse de forma rápida, mas encerramos aqui com essa aplicação pessoal sobre a carta aos Colossenses. Vamos a carta que Paulo escreveu a Tito. Essa carta a Tito nós já citamos lá na aula passada, quando tratamos sobre o propósito das cartas pastorais. Falamos de forma bem rápida, na verdade. Nós vamos repetir aqui o propósito da carta de Paulo a Tito. Nós vamos perceber que é, sem dúvida, a menor carta do apóstolo Paulo. Eu vou até conferir aqui, porque ela me parece sim, eu vou conferir para não estar errando, que ela é menor que a carta a Filemon. Carta de Paulo a Tito. Não, a carta ela é a segunda menor.
Por isso que eu fui conferir. Ela é a segunda menor. A carta de Filemon é a menor, porque tem um capítulo só, são 23 versículos. A carta de Paulo a Tito tem 3 capítulos. Né? O primeiro capítulo com 16 versículos, o segundo com 15, então temos aí 31 versículos, e o terceiro também com 15, 46 versículos ao todo. Né? E a carta a Filemon tem 25 versículos. Então, poucos versículos a mais. É uma carta muito importante. Eu fiz questão de colocar aqui na aula de hoje esta carta, porque quando nós falamos em cartas pastorais, nós sempre lemos, ouvimos, somos mais próximos de 1ª e 2ª Timóteo. Como eu disse na aula passada, sempre lembrando, 1ª e 2ª a Timóteo. Mas a carta de Paulo a Tito é uma carta muito importante, principalmente para a liderança da igreja. É uma carta fenomenal, fundamental para a liderança da igreja. Alguns antecedentes. Veja, nós estamos passando pelo mesmo princípio das demais cartas. Antecedentes. É estranho uma pessoa cujo nome esteja listado entre os livros do Novo Testamento seja tão pouco conhecida. A gente não vê muito falar de Tito. A gente não vê muito um destaque para Tito na liderança da igreja primitiva. E a gente vai perceber que o nome dele está aqui destacado entre os livros do Novo Testamento. Paulo escreve uma carta diretamente para ele. Se a gente vê muita coisa sobre Timóteo, automaticamente a gente deveria ver algumas coisas sobre Tito também. Mas não vemos. Mesmo que Tito fosse um companheiro e um valioso colaborador de Paulo, não existe nenhuma menção a seu respeito em Atos dos Apóstolos. Nenhuma menção a respeito de Tito em Atos dos Apóstolos. Não sabemos por quê, não vale a pena especular também. Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta a esse jovem pregador e deixou grandes ensinos para a igreja primitiva e também para a nossa vida. Tito era grego e, evidentemente, um convertido de Paulo. O fato de Tito não ser circuncidado está em Gálatas, capítulo 2, versículo 3, quando o próprio Paulo fala que nem Tito foi circuncidado. Então, e veja que eu disse agora há pouco que a carta aos Gálatas está tratando, Paulo está combatendo os judaizantes, que queriam que os crentes gentios seguissem as práticas do judaísmo. Atos, aliás, o livro de Atos tem o primeiro concílio da igreja, que foi justamente por causa dessa questão. Então indica que ele não foi criado no judaísmo, nem se tornou prosélito. Paulo tinha muita estima por Tito e o apóstolo se inquietava quando havia pouca ou nenhuma notícia sobre a atividade e o paradeiro deste jovem. Então, por que a gente sabe dessa estima de Paulo a Tito? Primeiro, porque a gente vai ver Paulo diante do cenário de ser o maior escritor da Bíblia, o maior escritor neotestamentário. Ele escreve 3 cartas direcionadas a pessoas. Eu chamaria aqui de cartas particulares. Ele escreve a carta a Filemon, que era o seu amigo, né, para reconciliar Onésimo, como nós já falamos aqui na aula passada, um escravo fugitivo. Ele escreve a carta para Timóteo, mais do que justo. Ele chama Timóteo de filho na fé. Havia uma relação ali de amor, uma relação de paternidade. Mas ele escreve também uma carta para Tito. Então, sem dúvida nenhuma, Tito tinha uma relevância, né, no ministério de Paulo. O propósito de Paulo ao escrever a carta ao jovem pregador Tito. Paulo deu a Tito, um pregador do evangelho relativamente jovem. Nós já tratamos isso aqui, quando falamos lá sobre as cartas pastorais na aula passada. Ele deu a ele a tarefa de dirigir a palavra em Creta. Não se tem notícia de Paulo em Creta, mas com toda certeza a igreja em Creta também foi fruto do ministério de Paulo. Mais tarde, Paulo escreveu esta carta para dar a Tito instruções mais detalhadas sobre a realização de seus deveres
pastorais. Então eu acho lindo este cuidado de Paulo, sabe? Com os jovens. Eu acho isso maravilhoso. Perceba que ele está escrevendo para um jovem pregador, mas ele está também aconselhando este jovem pregador a manter a sua vida pastoral em dia. Né? Ele vai falar sobre os deveres pastorais que Tito deveria ter. A aplicação pessoal da carta de Paulo a Tito. As dificuldades na igreja aparecem quando há problemas com a liderança. O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro De Pastor a Pastor, ele fala sobre isso. Ele fala que se o grande problema da igreja são os líderes, ou é a liderança também é a grande solução da igreja. Eu falo, quem é pastor sabe disso muito bem. Lidar com o povo é fácil. O povo quer ser amado, quer ser pastoreado. É difícil lidar com líderes desobedientes. Problemas na liderança são traumáticos. Os problemas de liderança são traumáticos para a igreja. Então, esta carta ensina que o principal intuito da administração da igreja, qual é o principal intuito da administração da igreja? É a preservação da verdade revelada e da garantia de padrões éticos. Então, duas coisas, não é, que devem ser preservadas na igreja através da administração: a verdade revelada e a garantia de padrões éticos. Essas duas coisas são inegociáveis. E Paulo está escrevendo para Tito pensando nisto. São coisas inegociáveis. Não passou o slide. Ainda a aplicação pessoal. Sendo assim, os líderes da igreja devem ser exemplares. Paulo fala sobre isso com Timóteo. Paulo fala assim com Timóteo: olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Sê exemplo dos fiéis, ou torna-te o padrão dos fiéis. Então os líderes devem ser exemplares em seu estilo de vida. Perceba que não é só em suas atitudes, é no seu estilo de vida. O que é um estilo de vida? É a maneira como nós resolvemos viver. Então os líderes têm que ser íntegros no seu estilo de vida. A carta também ressalta a estreita relação entre a doutrina pura e a moral. A verdade sempre tem intenção de determinar a vida e promover a santidade. Ou seja, como líderes, nós não podemos tão somente ensinar, nós temos que viver aquilo que nós ensinamos. É isso que Paulo está ensinando a Tito. Vamos então à carta aos Filipenses, que é chamada de carta da alegria. Então perceba, nas duas cartas que já estudamos hoje, estudamos a carta à igreja de Colossos, que Paulo está escrevendo para combater heresias. Estudamos agora também a carta de Paulo a Tito, onde Paulo está ensinando o ofício pastoral e ajudando esse jovem pregador, não é? Eu acho interessante que Tito une aqui o que nós chamamos hoje de itinerância e o ministério pastoral. Isso é lindo, porque eu falo que todo itinerante tem que ter mente de evangelista. O que eu chamo? Eu chamo de mente de evangelista. Ele quer ver o negócio explodir. Como dizem por aí, a tampa da chaleira voar. Ele quer ver o povo dar glória a Deus. O evangelista é isso. Ele quer, naquele momento ali, ver as coisas acontecerem. Mas ele precisa de ter coração de pastor. Então o pregador, o itinerante, tem que ter mente de evangelista. Quer ver o negócio explodir, mas tem que ter coração de pastor. Ou seja, ensinar a igreja de forma que o ensino bíblico promova, construa verdadeiramente na vida da igreja padrões cristãos éticos. Carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é chamada de carta da alegria. É a carta mais pessoal de Paulo. Nós vamos ver aqui que Paulo, com nenhuma outra igreja, desenvolveu um relacionamento de intimidade, de pessoalidade, de amizade tão grande como com a igreja em Filipos.
alguns antecedentes. Atos 16, versículo 12 ao 40, registra a fundação da igreja em Filipos. Paulo estabeleceu essa igreja durante a sua... Estabeleceu, certo? Essa igreja não foi fundada por Paulo. Ela foi estabelecida por Paulo durante a sua segunda viagem missionária por volta do ano 51 depois de Cristo. Então é importante a gente tratar disso para você saber que esta igreja não foi fundada por Paulo. Ela foi estabelecida por Paulo. Ela não foi fundada. Fechei o negócio. Ainda alguns antecedentes. Desde o começo, essa igreja apresentava um forte... Eu vou fazer questão de grifar isso aqui, ó. Forte zelo missionário. Perceba, o que fez Paulo desenvolver uma amizade tão grande com esta igreja? A atitude desta igreja para com Paulo. O zelo missionário desta igreja. Eu falo que é tão bom quando o líder, quando o pastor tem amizade com a igreja, não é? Quando o pastor não está ali simplesmente para servir a igreja, ele não está ali como um serviçal simplesmente da igreja, ele está ali como um amigo. Amigo, e a igreja desenvolve uma amizade com ele. E essa amizade catalisa o trabalho da igreja para a obra do Senhor Jesus. Então a igreja de Filipos, desde o início, apresentava este forte zelo missionário. E era constante seu apoio ao ministério de Paulo. Nós temos referências aqui de ofertas que esta igreja enviou para Paulo. Paulo desfrutou de uma amizade mais próxima com os filipenses do que com qualquer outra igreja. Havia uma identificação. Primeiro porque Paulo era missionário. Nós vamos ver, de todos os apóstolos, Paulo foi o único que fez as viagens missionárias que a Bíblia relata. Então ele tinha realmente o coração missionário. E este contexto da igreja primitiva, de ser zelosa em relação à obra missionária, fez com que Paulo ficasse realmente atraído por esta igreja. Paulo escreveu a carta para agradecer os filipenses a contribuição que tinha recebido deles. Ele também elogiou calorosamente Epafrodito, que vinha levando a doação de Filipos, e quem Paulo estava enviando de volta com a carta. Então vemos mais uma vez aqui o nosso querido irmão Epafrodito indo encontrar Paulo, estando perto ali. Qual o propósito da carta de Paulo à igreja de Filipos? Enquanto seu motivo primeiro para escrever a carta era reconhecer a oferta enviada, Vamos corrigir aqui como a gente está fazendo então. Reconhecer a oferta enviada, não enviadas. Reconhecer a oferta enviada pelos filipenses. Enquanto seu propósito era esse, Paulo apelou para um espírito de unidade e estabilidade entre eles. Olha, eu sugiro você ler a carta aos Filipenses diversas vezes. É uma carta linda, é uma carta magnífica, é uma carta onde Paulo está dizendo que eles têm que ser unidos, eles devem estar juntos. Além disso, ele advertiu contra as perigosas heresias que os estavam ameaçando, provavelmente o judaísmo, que aqui é o que nós tratamos, já falamos aqui anteriormente, são os judaizantes, aqueles que queriam obrigar os crentes gentios a seguir as práticas da lei, e o gnosticismo. Seguindo em frente, nós temos a aplicação pessoal da carta aos Filipenses. Deixa eu só ver aqui. Isso, nós temos então mais 3 slides. A aplicação pessoal da carta aos Filipenses. A carta revela a mensagem eterna de que a verdadeira alegria somente será encontrada em um relacionamento pessoal dinâmico com Jesus Cristo e na garantia de que Deus é capaz de transformar circunstâncias adversas para o nosso bem e para a sua glória. Paulo já tinha falado sobre isso, né? Na carta aos Romanos,
Paulo fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar que realmente todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. E agora Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos, está falando justamente sobre isso. Todas as situações adversas contribuem para o nosso bem. O grande texto da carta aos Filipenses é o capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é importante nós entendermos que, vale a pena frisar isso aqui, mesmo para aqueles que já sabem, é importante nós compreendermos que o que Paulo está dizendo, aliás, que esse texto não é um texto de autodeterminação. Não, 4 e 12. É só a gente ler o versículo de número 11. Aí Paulo diz assim, ó, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem o versículo 13. Tudo posso, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então perceba que não é um versículo de autodeterminação. Paulo está dizendo, eu sei viver de qualquer forma, gente. Eu já aprendi a viver, eu já aprendi a ter muito, mas ter pouco. Eu já aprendi a passar necessidade. Ninguém quer, mas ele diz, é isso que ele está expressando, né? Eu já aprendi a passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu percebo que isso muda totalmente o contexto dessa passagem bíblica que muitos citam até hoje de forma equivocada. Então, a verdadeira alegria vem através de um relacionamento pessoal dinâmico com o Senhor Jesus e na garantia de que Deus é capaz de transformar circunstâncias adversas para o nosso bem e para a sua glória. Devido ao fato de estar unido a Cristo por uma fé viva, Paulo então podia alegar contentamento em todas as circunstâncias, não é? É o que nós já falamos aqui. E o versículo 1, capítulo 1, versículo 18, ele dá um testemunho singelo. Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. E seu mandamento incondicional era: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, ou regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então perceba que a alegria é uma ordem. Nós podemos nos alegrar. Segundo, a alegria é supracircunstancial, ela está acima de qualquer circunstância. Não importa o que aconteça, nós podemos nos alegrar. Não é? A alegria está acima de qualquer circunstância. E por fim, nós falamos desse slide, tratamos esse aqui também e finalizamos então com a carta aos Filipenses. Né? Por fim, e aí é o que eu quero finalizar, por fim, vou deixar esse slide finalizar, por fim, a carta aos Filipenses tem algo magnífico para a nossa vida. Capítulo 2, não só da alegria, dessa nossa, não só oportunidade, mas dever de nos alegrarmos. Mas o capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo faz um tratado magnífico sobre Cristo, sobre a encarnação de Cristo e que serve para a igreja. Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana e sendo achado na forma de servo. Assim mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Eu acho interessante que Paulo diz assim: tende em vós o mesmo, não é outro, é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que este sentimento de Cristo esteja em nós. É interessante que Paulo, no texto, ele não fala qual foi o sentimento de Cristo, mas ele fala quais foram as atitudes de Cristo, porque os nossos sentimentos geram atitudes em nós. Então, quando Paulo não fala qual foi, né, qual foi o sentimento de Cristo, mas ele fala das ações de Cristo que foram promovidas por esse sentimento, ele está nos dizendo o seguinte: se você estiver agindo como Cristo agiu, isso quer dizer que você está sentindo como Cristo sentiu. Glórias a Jesus. Que o exemplo de Cristo seja o nosso bem maior. Que nós possamos sempre, como disse o apóstolo Paulo, imitar a Cristo. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, que a graça de Deus repouse sobre o teu lar. Chegamos ao final da nossa disciplina de cartas paulinas ou epístolas paulinas, né? O meu desejo é que você tenha realmente aprendido e que esse aprendizado, sobretudo, transforme a tua vida para a glória do nome de Jesus. Fica aqui o meu abraço. Daqui uns dias nós vamos gravar outra aula, Epístolas Gerais. Vai aparecer aí na aula uns latidozinhos de uns cachorros, porque a gente grava essas aulas em casa e eu procuro gravar no momento que os cachorros já se aquietaram, mas hoje apareceu aí uns latidozinhos de uns cachorros aí no fundo, tá bom? Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e do Instituto Teológico Missionário Ômega, para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.